Why, Georgia, why? Oi gente, aqui é a G do So Why Georgia e hoje a gente vai falar desse livro que é um dos mais lindos que eu já vi, certo? É A Mina Submersa Memórias, da Caitlin Kiernan, e é da Dark Side. Dá pra perceber por essa edição belíssima, certo? Capa dura, toda trabalhada, toda desenhada. Ela é preta com prata, um cinza prateado. Tem esse desenho aqui da libélula, ele imita mesmo um diário. Aqui as folhas, ó, essa verso aqui é todo rosa, certo? Ele é todo trabalhado, todo lindo aqui, a caveirinha mais querida de todas da Dark Side. Aqui, olha, ao longo do livro a gente tem alguns desenhos, certo? De insetinhos, libélula e tal. É uma edição primorosa, gente, eu não tenho nem o que falar pra vocês. Esse livro é realmente fantástico, essa edição, a Dark Side se superou. Mas enfim, depois de namorar um pouco o livro, vamos falar da história, certo? Bom, eu fiquei pensando como eu vou falar dessa história pra vocês. Porque assim, é um livro realmente bem complexo, bem diferente. Até escutei algumas pessoas falarem que não gostaram, acharam a leitura complicada. Mas assim, é porque ele é muito diferente, certo? Então você tem que ter paciência, você tem que ter calma, tem que interpretar com paciência e tudo. Mas é um livro fantástico, é um livro maravilhoso, super diferente, certo? Então aqui a gente tem a personagem principal, que é a Imp. E assim, ela é esquizofrênica, ela tem uma espécie de esquizofrenia. E isso transparece ao longo dos enredos, das histórias que ela conta, né? Ela, por exemplo, começou a contar uma história, aí ela mete outra no meio, faz uma analogia, e por aí vai. Então você tem que ter uma paciência. Só que é um livro fantástico, então tenham paciência e leiam porque vale a pena, certo? E assim, outra coisa bem legal, bem diferente nesse livro, é porque ele é intertextual. Você tem mais de uma história aqui. Como assim? Você tem a história original, digamos assim, que é a Imp, que vai contar o que aconteceu com ela. E dentro dessa história você tem outras histórias, porque a Imp, ela é pintora e ela escreve também. Então aqui, ó, vem a história normal, que é tudo menos normal, mas enfim. E aqui vem um conto, por exemplo, que ela escreveu. Então é muito legal. Ele é cheio de analogia, esse livro, cheio de metáforas. A gente tem assim falando sobre obras de arte, sobre lendas, sobre contos de fada. Então assim é um livro muito rico, sabe? Tem tanto histórias que realmente existem, referências a histórias que realmente existem, e tem umas que são criadas aqui. O nome desse livro, A Mina Submersa, é em referência a um quadro, que é o quadro preferido da Imp, e ele tem toda uma importância para essa história. Só que esse quadro ele não existe, então ela criou isso aqui. Então é muito legal, porque mistura muitas coisas, ajuda analogia, metáfora, como eu já falei, é uma história bem diferente. E assim, a gente tem um romance, certo? Que é a Imp com a namorada dela, a Balin, acho que fala assim, que é um romance muito legal. Só que não é um foco. Ela gera várias reflexões, sabe? Sobre o que é loucura realmente, certo? E ela realmente se intitula como louca, ela se define como louca. E é bem diferente. É difícil até você explicar. E assim, esse livro ele mostra o impacto que as coisas que acontecem conosco causam. E como você vai lidar com isso, como cada um encontra um jeito, como sabe tudo que isso causa pra você. Então é um livro que tem uma história bem diferente, é bem reflexivo, certo? Você leiam esse livro, mas tenham paciência, mas leiam esse livro, porque você fica pensando assim altas coisas. Eu também adorei essas referências a contos de fadas, a arte, adorei os contos dentro da história. E assim, fala um pouco também da questão de ser transgênero, que a Balin, namorada da Imp, ela é transexual, e fala um pouco disso, apesar de não ser o foco, então tem essas questões. E assim, tem inúmeras questões aqui, tem um pouquinho de cada coisa que no final gera uma grande reflexão.
E assim, é um livro lindo, maravilhoso, diferente. Você quer entrar numa leitura de cabeça, então eu recomendo A Menina Submersa, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima.